São Marcos capítulo 4, verso 21 ao 25. E disse-lhes: vem porventura a candeia para se manter debaixo do alqueire, ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes: atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos ainda acrescentado. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. O Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Amém. Lá, naquelas pedras que tinham sido colocadas por ordem de Deus no peitoral do sacerdote, ele tinha ali duas pedras distintas, chamadas Urim e Tumim. Quando porventura alguém tivesse uma profecia, um profeta levantasse e dissesse aquilo em nome do Senhor, ele era levado ao sacerdote, e ao ouvir a sua mensagem, um fenômeno teria que acontecer. Aquelas pedras tinham que brilhar. É como se acendesse uma luz dentro delas. Se aquilo acontecesse, Urim e Tumim brilhasse, era sinal de que aquela pessoa estava falando a verdade. Se não brilhasse, era um sinal que ela estava mentindo. Às vezes você pode cair numa circunstância que a sua própria vida, o próprio modo de viver, é uma mentira. São circunstâncias que centenas e centenas, milhares de pessoas caem nelas, e muito embora não sendo mentirosas, e às vezes tendo até aversão pela mentira, são obrigadas a incultarem coisas. Agora, preste bem atenção. Que facilidade havia para manter então uma congregação livre da mentira? Era só levar o caso para o Urim e Tumim. Parece que essa gente que olha de pedra e coisa e tal, tem um fundamento, buscaram isso lá. Mas nós não vamos entrar nesse campo. Nós vamos tirar aqui somente aquilo que se diz respeito a nós. Então veja como era fácil manter uma congregação sem a grande trave, sem o grande tropeço da mentira. Havia pessoas fracas que erravam, na verdade. Não eram estas que seriam levadas à presença do sacerdote para Urim e Tumim. Eram pessoas que diziam: assim diz o Senhor. Então isso caracteriza, sem dúvida alguma, doutrina. Porque, na verdade, a pessoa pode ter um espírito errado e estar na doutrina certa. E pode ter um espírito certo e estar na doutrina errada. Neste caso, é preferível ter o espírito certo e estar na doutrina errada. Mas preferível por quê? Porque na hora que Urim e Tumim brilha para ela,
ela não discute mais, ela não fica na doutrina errada. Porque morrer no Velho Testamento, passando para o Novo Testamento, pode significar esse morrer, fazer morrer a si mesmo, o que significa o Jordão. Agora, você presta atenção, pode-se ter um espírito errado estando na mensagem certa, e pode ter um espírito certo estando fora da mensagem, estando numa doutrina errada. Quem diz isso é o profeta. Agora, sem dúvida alguma, essa mensagem, essa doutrina certa vai alcançar aquela pessoa que tem o espírito certo, predestinado para a mensagem, para o arrebatamento. Era muito fácil manter a igreja. Você vê que isso passou para o Novo Testamento, com Ananias e Safira, indo ao templo, combinando, e eu digo, foram os dois únicos errados na igreja primitiva? Não, não foi. Não foram eles os dois únicos. Mas aquilo tinha que ficar escrito, mostrando que Urim e Tumim passou para o Novo Testamento. Vocês conhecem o fato. E aqui na mensagem Estado Religioso, agora mesmo há pouco acabamos de ouvir o irmão Brana confirmando aquilo que dissemos de manhã. Demônios religiosos que inserem, infiltram no meio do povo de Deus através de espíritos religiosos. Então são pessoas que dão lugar a espírito religioso ou espíritos religiosos, e que elas se tornam como que pássaros raros ali dentro. E como diz o irmão Brana, estão ali sempre para criticarem, verem o que está errado. Elas têm uma facilidade para destacar a coisa errada. E ele disse assim: se você vê aqui para criticar, o diabo vai te mostrar muitas coisas para criticar. E o espírito religioso, ele leva a pessoa a ser um pássaro raro e ter uma santidade fabricada, e na maioria dos casos ser legalista. O espírito religioso é que faz o legalista, não é o Espírito Santo. Se é um espírito mundano que faz o liberalista, não é o Espírito Santo que faz o legalista. O que dá praticamente na mesma. Agora, ele diz aqui no parágrafo 97 de Demonologia, Estado Religioso. Você presta bem atenção, palavra por palavra, porque tomar da ceia não é só comer o pão e nem tomar o vinho. O tomar da ceia, isso aqui é um tipo que você tem comido da palavra. É isso. É um testemunho que você tem comido da palavra, que é o pão dos céus. Observem, então lá haviam 3 maneiras que tinham de encontrar as coisas de Deus. A primeira era o profeta, a segunda era um sonho, e a terceira é o Urim e Tumim. E eles nem mesmo respondiam. Vocês sabem o que é um profeta, e sabem o que é um sonho espiritual, e sabem o que era um Urim e Tumim. Vocês sabem disto. Outro dia eu perguntei a um homem a respeito de Urim, e aquele homem não pôde me dizer o que era aquilo. O Urim e o Tumim, naturalmente, era Deus respondendo. Mas vejam, e o diabo personifica cada um daqueles: o mágico, o falso profeta, o cristalomante. Vejam agora o Urim e Tumim pendurados no peito de Arão aqui,
e o Urim e Tumim cobrindo toda aquela pedra. E eles penduraram isto no templo. E quando eles não tinham certeza, eles iam perante Deus em resposta, e uma luz brilharia naquele Urim e Tumim, a qual, se fosse da vontade de Deus ou não. Agora, quando o Urim e Tumim não respondia, aquilo era uma resposta direta de Deus. O Urim e Tumim de hoje, o adivinhador tomou uma bola de cristal para imitar aquilo. Veja, para imitar aquilo. Tudo tem um fundamento na Bíblia. Uma coisa falsa: Deus em uma trindade. O poder de Deus está em uma trindade, e o diabo está em uma trindade. E seu poder está em uma trindade. Agora, eu posso provar isto através da Bíblia. E aquele Urim e Tumim era simplesmente uma bola de cristal, qual o diabo usa hoje. E os falsos profetas aqui de volta hoje, aquele que temos agora, era um feiticeiro, ou um adivinhador que tomou o lugar do profeta ao lado do diabo. Veio o que eu quero dizer? Agora, então, o Urim e Tumim hoje é esta Bíblia. Olhem para cá, prestem atenção, minha garganta está doendo. Um homem veio a mim, não há muito tempo atrás, da Índia, onde eles estavam preparando para ir. Um pequeno e bom pregador, ele disse: irmão Branham, eu vim aqui. Disse, uma mulher tinha o Espírito Santo, e disse, ela era simplesmente a mulher mais dócil e boa, de uma boa aparência, uma aparência santa, cabelo comprido, vestidos longos. E ele disse, e ela havia casado, entre parênteses, né? E ela havia casado 4 vezes, e estava vivendo com seu 4º marido. E eu disse, bem, como poderia aquilo ser, Senhor? E disse, eu fui a ele e disse, oh, glória a Deus, disse, aleluia, louvado seja o Senhor. Somente um daquele tipo, vocês sabem, disse, aleluia, louvado seja o Senhor. Eles estão sempre gritando, aleluia, aleluia. Disse, o Senhor me disse, aqui eu lhe darei um sonho. E disse, eu sonhei que minha esposa, eu a vi vivendo em adultério. E ela voltou a mim e disse, ó, você me perdoará, Victor? Você me perdoará? Eu não. Porque eu disse, claro, eu te perdoarei e te tomarei de volta. Ele disse, agora isto foi o que eu fiz. Disse, vê, eu a perdoei. Eu disse, Victor, seu sonho foi poderosamente amável, mas foi o diabo quem lhe deu. Foi o diabo quem lhe deu o sonho. Agora, quem é a autoridade para interpretar sonhos, senão o profeta? Às vezes nós temos irmãs e irmãos interpretando sonho. É só o profeta de Deus que pode interpretar um sonho, para dizer, mas foi o diabo quem lhe deu. Ele disse, por quê? Eu disse, isso não confere com a palavra de Deus. É fácil, você é Urim e Tumim. Ela está vivendo em adultério, absolutamente. Ela não pode viver com 4 homens. Isso é correto. Ela deixa aquilo e volta para seu primeiro marido. Ela está pior do que estava no princípio. Ela tem que viver solteira o resto de sua vida. Eu disse, você sabe disto? Aquilo não confere com a palavra de Deus. Então, seu sonho foi falso, Victor. E eu disse, ele não confere com isto. As inspirações, não precisa ser sonho. As inspirações que temos devem ser levadas a Urim e Tumim. Você próprio se torna o seu árbitro. Você próprio tem o trono do julgamento dentro de você. Você próprio pode julgar suas próprias causas. Não isolando um versículo na Bíblia, mas levando isso à confirmação com a palavra, você pode ter a resposta daquilo. Eu me lembro daquela moça bonita, muito bonita,
veio da Igreja Batista, e naquele tempo elas andavam assim, né, de reunião em reunião, como fazem até hoje, eu não sei como é que andam essas coisas. Então tinha a irmã fulaninha lá, de lencinho amarrado na cabeça, tinha uma hortinha, e morava na saída da cidade. Então essas moças tomavam um carro e coisa e tal, e iam lá orar com a irmã fulana. Tem sempre um nome distinto, a irmãzinha fulana, o irmão fulano lá na outra saída, o outro irmão, o outro, e ali ele fala em língua, ela falava em língua, e dizia se o casamento era do Senhor ou se não era, e dava a resposta e coisa e tal, e vamos lá ouvir a voz do Senhor com a irmã fulana. Então essa irmã batista, acostumada a isso, e tinha um rapaz espírita que queria se casar com ela, e ela queria saber, ouvir a voz do Senhor para saber se aquilo era da vontade de Deus. E ela chegou no meu escritório e disse: pastor, eu queria que o senhor orasse comigo. Então orar comigo é assim, fechar a porta, ajoelhar e orar até transbordar em língua, e depois dizer: minha serva, esse casamento é uma bênção, eu vou salvá-lo através de você. E o que ela queria ouvir, mas era mais ou menos assim, porque era o costume, não é? Aí eu falei para ela: tá certo, senta aí, vamos ouvir a voz do Senhor. Então vamos, muito bem. Eu preguei a Bíblia e falei: então vamos ouvir a voz do Senhor. Aí abri aqui em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem injustiça, a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? Ela já cortou a leitura. Disse: não, pastor, eu quero ouvir a voz do Senhor. Eu vim para ouvir a voz do Senhor. Eu falei: escuta, quer dizer que a Bíblia não é a voz do Senhor? Não, então você veio no lugar errado. Você veio no lugar errado. Você está pensando que eu vou orar com você, transbordar em língua, para dizer que se você é uma filha de Deus, se você, para começar, aquele sapatão dessa altura, salto dessa altura, toda de batom, de brinco na orelha, querendo ouvir a voz do Senhor, com razão a Bíblia não era a voz do Senhor para ela. Era muito fácil. Então eu disse para ela: eu não vou orar com você, não. E ela saiu vociferando, ela não saiu bem da vida comigo. Eu queria ouvir a voz do Senhor. Eu falei: então a Bíblia não é a voz do Senhor para você. Você não é uma filha de Deus? Você não anda na luz? Ando sim, eu sou batista. Então, meu filho, que comunhão tem a luz com as trevas? Não tem jeito. Isso é uma coisa maligna. Agora eu pergunto: você, uma moça revelada, tem que me procurar para saber se esse casamento é do Senhor? Não. Você já sabe que não é. Por isso nem começou, nem flertou, nem começou, não é depois de já com o coração amarrado ter que julgar, não. Nem começou. Porque você está ocupada com esse urim e tumim. Agora, isso não é só para os que estão de fora. Há muitos casamentos que são feitos com pessoas batizadas dentro da mensagem que não combina, não é luz com luz. Você viu antes que não era luz com luz. Você tem a obrigação de ver, porque Deus te deu luz para isso. Por que muitas hoje estão, nem falam, não podem falar, e o que melhor que tem é não falar mesmo. E muitos também. Mas por quê? É porque não coloca a coisa, não tem coragem de colocar a coisa diante de urim e tumim. Eu disse: isto não confere com a palavra de Deus. Ela está vivendo em adultério absolutamente. Ela não pode viver com 4 homens, isto é correto. Ela deixa aquilo e volta para o seu primeiro marido. Ela está pior do que estava no princípio. Ela tem que viver solteira o resto de sua vida. Essa é a sentença que pesa sobre ela. Esse é o julgamento que ela própria pediu, o juízo que ela própria pediu. Eu disse:
Você sabe disso, aquilo não confere com a palavra de Deus. Seu sonho foi falso, irmão. E quando um profeta dava uma profecia, e eles falavam e queriam saber se aquela profecia era verdadeira, eles a colocavam perante Urim e Tumim, e se a voz de Deus lançasse raios de luz no Urim e Tumim, então era absolutamente a verdade. E se um homem dá uma interpretação entre um sonho, entrega algo da Bíblia, ou alguma outra coisa, e isso não confere com a Bíblia de Deus, é falso. Um versículo na Bíblia isolado dá uma doutrina falsa. Texto. O profeta diz, você tem que ter 2 ou 3 testemunhas daquilo. Portanto, a teologia que eles estudam lá, afirma isto, que você não pode sustentar uma doutrina num texto isolado das Escrituras. E, no entanto, eles isolam Mateus 28, 19 e batizam o povo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem mais nenhum versículo para sustentar aquilo. A única concordância que tem com Mateus 28, 19 é em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Pedro tinha a chave, tinha a revelação. E ele soube perfeitamente qual era o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de Mateus 28, 19. É que eu disse, o reverendo disse para mim, eu prefiro obedecer a Jesus do que a Pedro. E eu disse, a quem Pedro obedeceu? O senhor prefere obedecer ao Papa, 325 anos depois de Cristo, do Concílio Nicéia para cá, não é a Pedro. Pedro estava obedecendo a quem? Põe isso no Urim e Tumim para ver se brilha, esse batismo usando os títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Vê se tem concordância. Para começar, a pedra não era uma só. Não pode ser um texto só, isolado. O profeta disse, se você isolar um texto na Bíblia, você pode suicidar. Você pode suicidar. Ele fala daquele rapaz que botou o dedo e disse, e Judas saiu e foi, se enforcou. Diz, onde eu botar o dedo é a Bíblia falando comigo. Ele tornou a abrir, lá na parábola do samaritano, Jesus disse, vai e faça o mesmo. Então, a Bíblia mandou ele suicidar. A palavra de Deus fala, e esta é diretamente a voz de Deus, como Urim e Tumim eram antes da Bíblia ser escrita. Por isso, não importa o que aconteça comigo, vocês têm que ouvir só a verdade, acabou. Não importa. É o que eu digo, olha, é o que eu digo. Você é pastoreado não é por Joaquim Gonçalves, é pelo profeta, é pela Bíblia, é pela mensagem, é ela que vai te levar no rápido. Não importa. Você tem o Urim e Tumim na sua casa. Você tem as duas pedras aí, o Velho e o Novo Testamento. Você tem a mensagem, o sinal. Você tem a mensagem casamento e divórcio. Você tem a mensagem casamento e divórcio. A palavra de Deus fala, e essa é diretamente a voz de Deus, como Urim e Tumim eram antes da Bíblia ser escrita. Amém, aleluia. Eu sinto bem religioso agora, e não me tomem como um fanático, se você o fizer. Eu sei onde estou, não estou excitado. Isto é certo, aqui está a verdade, a palavra de Deus. Eu não importo que tipo de sonho você teve, ou que tipo de profecia, ou que tipo de inspiração você tenha, se não é a palavra de Deus, está errado, se isto não confere com a palavra. Este é o problema hoje. Um tem um sonho, um tem uma visão, um tem línguas, e outro tem uma inspiração, e acaba cada um se dirigindo por aquilo, deixando a palavra de lado. Um tem uma revelação, o outro tem outra, tem a coisa toda confusa e tudo mais. Vocês tinham denominações e romperam tudo, vocês devem trazer isto de volta a um fundamento definitivo, e esta é a palavra de Deus, isto é correto. A própria samaritana, a coisa brilhou para ela, quando o verdadeiro profeta falou com ela.
Veja o que é esse profeta, aquilo brilhou para ela. Igrejas serão construídas sobre um dizendo: Jesus está vindo em um cavalo branco, cheio de complicações doutrinárias, especulações doutrinárias. Eu sei, eu vi em uma visão, eles farão uma igreja daquela espécie, aleluia, ele está vindo em uma nuvem, eles fazem isso daquela maneira, e essa confusão toda por aí. Só separando, fazendo divisões e divisões, ministério dali, ministério dacolá, ministério de tal estado, ministério de tal estado, e chamam uns aos outros, empoleirados, e residência de piolhos, e de mexericos, e de maledicências, e de contendas, de porfias, e tudo mais assim. Porque, irmão, isto tem que mostrar, em primeiro lugar, seu coração não está certo com Deus quando você faz isto. Se a Bíblia não é o suficiente para você, é sinal de que seu coração não está certo com Deus. Isto é correto. Nós somos irmãos, devemos aderir uns aos outros, precisamos uns dos outros. Veja, Saul havia se apostatado e ele subiu. Deus havia virado seu rosto dele e ele subiu e indagou sobre o profeta. O profeta foi, tentou profetizar e Deus cortou, não lhe deu a visão. Ele ficou sem visão, ele ficou sem profeta, ele ficou sem Urim, sem Tumim. O profeta veio e disse: eu não posso, ele não me disse nada a respeito de você, ele não quer falar com você. Bem, então ele disse: Senhor, dê-me um sonho, noite após noite. Nenhum sonho. Deus, fale comigo. Então ele foi a Urim e Tumim, e ele disse: Deus, tenho procurado os profetas, tenho procurado em sonhos, agora tu me ajudas, fará tu isto. Desligou, nenhuma luz brilhou. Deus não quer falar comigo. E você desfolha essa Bíblia para lá, desfolha essa Bíblia para cá, desfolha para lá, e nada fala com você. 1 Timóteo capítulo 2, como lemos hoje, não fala. Não é Deus falando. 1 Pedro capítulo 3, não é Deus falando para aquela mulher. Não é Deus falando para aquele homem. As cartas de Paulo não falam mais nada. Então ele recorreu. O que acontece? Sempre o caminho é esse, né? Então ele recorreu à feiticeira, vulgar, vil, e ele foi a ela e disfarçou-se, rastejando até lá, e essa feiticeira saiu e chamou o espírito de Samuel. Agora, eu sei o que você está pensando, muitos dizem, aquele não era Samuel, mas a Bíblia diz que era Samuel, e era Samuel. Estranho como eu tomo aquilo, não é? Mas aquele era Samuel porque a Bíblia diz que era ele. E aquela feiticeira poderia chamá-lo, e ela chamou Samuel, e Samuel está... Você não tem nada que quebrar a cabeça com isso. A Bíblia não foi escrita como um quebra-cabeça para irmãs, para irmãos. Foi Samuel? Foi Samuel, pronto. Então eu vou lá na feiticeira também chamar o espírito do meu marido, do meu avô, da minha avó. Porque Saul, quem foi que foi procurar? Foi Saul. Não foi Davi. Davi fez outras coisas, mas aquilo não. Davi não foi. Você é Davi. Mas a Bíblia diz que era Samuel, e era Samuel. Estranho como eu tomo aquilo, não é? Mas aquele era Samuel, porque a Bíblia diz, o Urim e Tumim diz que era. E aquela feiticeira poderia chamá-lo, e ela chamou Samuel. Samuel estava em algum lugar, mas estava consciente do que estava acontecendo e continuava lá de pé com seu manto de profeta sobre ele. Então, irmão, quando você morre, você não está morto, você está vivendo em algum lugar além. Deixe-me parar somente um minuto para trazer esta demonologia, somente um pouquinho. Ela era um demônio, mas ela estava em perfeito contato com o mundo espiritual, o que alguns cristãos têm muita dificuldade. Uma feiticeira tem facilidade. Que paradoxo. Elas podem entrar em contato com o mundo espiritual. Estão se esforçando para entrar em contato com o mundo espiritual, enquanto o cristão, às vezes, vira as costas para o mundo espiritual, fica se esforçando, fazendo força
contrariado, sofrendo para entrar no mundo material. Aí só pode mesmo adoecer, viu? Ele estava lá consciente. Deixe-me parar somente um minuto para trazer essa demonologia, somente um pouquinho. Ela era um demônio, mas ela estava em perfeito contato com o mundo espiritual. Hoje há muitos espíritas que realmente sabem mais do mundo espiritual do que as pessoas as quais professam a si mesmas cristãs, ainda que elas sejam um demônio. Aquilo é demônio. No tempo da Bíblia isto era a mesma coisa. Demônios sabiam que Jesus era o Filho do Deus vivo, e os sacerdotes não sabiam, diziam que ele era Beelzebu. Demônios conhecem, eles vieram de lá, eles conhecem o mundo espiritual. Quando Jesus estava aqui na terra, lá estavam seus mestres e sábios e professores, alguns dos melhores que haviam saído lá de melhores seminários do que possamos produzir hoje, santos, homens de reputação. Eles tinham que ser, se fosse encontrado um levita, ele tinha que ser encontrado irrepreensível, justo em todas as maneiras, e ainda assim aquele homem sabia a respeito de Deus tanto quanto um coelho sabe a respeito de sapatos de neve. Quando Jesus veio, ele falhou em reconhecê-lo, e ele chamou Jesus de demônio. Ele disse, ele é Beelzebu, o príncipe do diabo. Beelzebu, isto é certo? Mas o Beelzebu mesmo disse, ele é filho de Deus, eu conheço ele. O tempo não nos deixa ir avante. Mas voltando, na verdade, o objetivo de Urim e Tumim é você saber, é o crente ter consciência da onisciência de Deus. Deus conhece a minha vida, a sua vida, desde antes da fundação do mundo. Desde antes da fundação do mundo, Ele conhece. E aqui, na mensagem A Visão de Patmos, o irmão Brana falando sobre os olhos dele, seus olhos como de fogo, a partir do só o parágrafo 49 por causa do tempo, aqueles olhos ardentes e chamejantes do juiz ainda estão ainda agora esquadrinhando a vida de toda a carne, recorrendo toda a terra. Ele pode enxergar tudo ao mesmo tempo. Não há nada que ele não conheça. Ele conhece os desejos do coração e o que cada um se propõe fazer. Não há nada escondido que não seja revelado, porque todas as coisas estão nuas ante Ele, a quem temos que dar conta. Pense nisso. Ele sabe até mesmo o que você está pensando neste momento. Ele sabe que você vai tomar da comunhão. Ele sabe que você não vai passar aqui displicente. Você não vem com ar religioso, mas você vem de uma maneira contrita, solene, reverente, respeitosa, consciente. E Ele está vendo isso. Ele quer ver mesmo é como você encara, como você trata as coisas. Ele quer ver como você trata as coisas dele, como você faz isto, em que espírito você faz, em que pensamento você faz. E Ele está vendo tudo a cada um individualmente. Portanto, a mesa não é minha, a mesa é do Senhor. Portanto, ela é sua, individual. Você é seu próprio juiz. Por isso, Paulo disse, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão,
e beba deste cálice. Davi não podia comer daqueles pães. E quem não era sacerdote, entrasse ali e comesse, morreria sem dúvida. Mas ele não morreu, e nem seus homens. Por quê? A Bíblia diz aqui, Hebreus capítulo 10: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Deus não está dando conta, satisfação para a sociedade que está podre, que é podre, que é hipócrita, que é fingida. Deus não está a fim de arregimentar um povo para salvar a sociedade, a ordem social. Não. Deus conhece os seus defeitos. Deus conhece como conhecia o coração de Davi. Você acha que Davi só cometeu aqueles 3 erros na sua vida? 3 que ficaram registrados como um tipo nas Escrituras. Ele não cometeu somente 3 erros. E nem assim Deus negou, tirou dele um coração segundo ele. Um coração segundo Deus. E nem assim Jesus Cristo, quando veio, veja só, como pode Jesus deixar ser chamado de filho de Davi? Como pode Deus trazer um Salomão através do meio que trouxe, para ser um tipo do Espírito Santo? E depois Jesus não atendeu aquela mulher sirofenícia de nação, porque ela clamava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E não era para ela, porque ela não era judia, mas o judeu tinha direito de chamá-lo filho de Davi. Por quê? Ele é filho de Deus, da igreja. Ele é filho do homem profeta. Ele é filho de Davi com os judeus. Quando Bartimeu clamou: Jesus, filho de Davi, ele atendeu, porque Bartimeu era judeu. Ele aceitou ser chamado filho de Davi. Ele não tinha vergonha do passado de Davi. Ele não escreveu nada de Davi no Novo Testamento, a não ser sua fé. Ele testemunhou que era filho de Davi, na carne, na genealogia. E sabe de uma? Ele não vai ter vergonha de mim. Ele não tem vergonha de você. Ele não tem vergonha de você. Porque você encara a sua filiação com honestidade, com sinceridade. Você não tenta torcer as Escrituras para dizer que está bem, para se defender. Nós não aprendemos a fazer isto aqui. Eu tenho dito, clamado até no plenário, 1 Timóteo capítulo 3, a condição de sacerdote está ali, a condição de pastor, de diácono está ali, a condição da noiva, de membro está nessa Bíblia. E é aquela: se eu não dou conta, se eu não me enquadro, eu não vou torcer aquilo. Compete a ele, como o profeta diz. O profeta diz assim, que Deus respeitou o ofício que estava em Moisés. Caso contrário, ele teria matado a Moisés. Então você toma da ceia, não é pelo que você é, mas você sabe que essas coisas devem ser encaradas com solenidade. Há ordens que nós não podemos
burlá-las. Está ao nosso alcance. O diácono estava dizendo, é difícil. Há umas irmãs de idade que chegam primeiro no santuário para orar. Não, é para conversarem dentro do santuário. Elas são difíceis. Elas não dão conta de ficar sem conversar? Dá. Ou então ficam lá fora conversando. A hora que entraram para o santuário não tem nada de conversar. Elas sabem perfeitamente disso. Enquanto moças novas, novinhas, às vezes ficam assentadas, meditando, lendo a Bíblia, orando em espírito. Irmãs de idade estão conversando. Tem um assunto uma com a outra, uma cheiração para lá, cheiração para cá. Por que assim? O diácono estava dizendo. Olha, são coisas que nós podemos fazer. Há coisas que ficam fora do nosso alcance. Jesus, eu estou aqui. Amém. Jesus, eu estou aqui. Amém. Jesus, eu estou aqui. Amém. Passe aqui. Passe aqui. Da maneira mais respeitosa que você sabe. Só isso, mais nada. Mais respeitosa possível. Aqui não tem ninguém digno. Não há ninguém digno aqui, nem sequer de olhar para o livro. A indignidade é justamente a arrogância, a indiferença, aquele desrespeito. Um desrespeito assim que parece estar lidando com uma brincadeira. Que é qualquer coisa. Não, não é qualquer coisa. Você toma do pão e do vinho, e quando você faz isso, você está dizendo, eu sou falho, eu preciso do corpo, eu preciso do sangue de Jesus Cristo, eu preciso dele. Mas tem uma coisa, eu não brinco com isso. Eu quero tratar isso de uma maneira séria. Jesus, eu estou aqui. Eu estou aqui como eu estou, como eu sou. Eu digo por mim, eu estou aqui, Jesus, como eu sou. Eu não tenho nada encoberto diante do Senhor. Tudo está nu e patente diante do Senhor. Agora, isso aqui fala, na verdade, de um ponto máximo. Fala de uma vitória. Fala de uma vencedora. Fala de um vencedor. Passa mancando. Passa ereto. Passa encurvado. Está falando de um vencedor. De uma vencedora. Eu estou aqui mais uma vez, Jesus. A minha vida, eu não tenho como publicá-la, nem por que publicá-la, mas o Senhor sabe, conhece tudo, desde o dia que eu nasci, ou antes que eu nascesse. Vamos ficar de pé, irmãos. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal.